Muito boa tarde, senhoras e senhores. 3 Neurônios 203, seguindo com o nosso serviço de utilidade pública, estamos trazendo para vocês alternativas ao que está por aí, tá? Nós temos que lembrar sempre que em novembro teremos eleições e está nos honrando com a presença aqui o coronel Miguel Afonso Coimbra Neto. É isso? Exatamente, Exatamente. isso. Eu queria, desculpa te Imagina interromper que é já assim no começo, eu queria te pedir, Coimbra, eu te chamo ele de Coimbra, se você Sim. me permite. Coimbra, eu queria te pedir, porque isso é muito importante para quem está nos vendo. Ok. As pessoas estão pensando, nós temos que mudar esse país, todos sabemos disso, todos, você também. E nós estamos trazendo alternativas para as pessoas, de pessoas que talvez não estejam conhecidas na política, mas ele é pré-candidato, perdão, a vereador pela cidade de São Paulo. Sim. Então, eu queria que ela, como ele é coronel e como ele trabalhou na área de segurança, eu queria que ele falasse um pouco sobre. Nós já falamos no programa passado com a candidata, a pré-candidata à vice-prefeitura de São Paulo, sobre segurança. Mas eu queria, porque ele tem uma experiência, ele trabalhou no inferno. Então, conta um pouquinho pra gente aí, Bom, em Coimbra. primeiro lugar, é um prazer ser recebido nessa casa de braços abertos e de peito aberto e de É isso coração aí, aberto. exatamente. Então, vamos honrar aqui o microfone dos Três três neurônios, É. né? E eu me sinto muito à vontade em falar nesta casa como paulistano da Gema, porque nasci na Avenida Paulista, Beleza. no Hospital Promatre, que fica na Avenida Paulista. Então, sou um paulistano da Gema. Opa. Vivi aqui toda a minha infância, juventude, toda a minha carreira. E de preferência quero terminar a minha vida aqui também, lá na Augusta com a Paulista, de preferência. Então, eu adoro a metrópole. Vivo e convivo diuturnamente essa cidade, desde quando nasci, desde quando me conheço por gente. Fala da tua experiência como policial. Você. Bom, os 5 primeiros anos eu trabalhei na zona centro de São Paulo, que é o grande laboratório, pode ter convicção do que eu te falo, laboratório de policiamento da América do Sul. Nós estamos numa das maiores metrópoles do mundo, Nova York, Paris, São Paulo, e o grande laboratório daqui da capital, porque tudo acontece aqui. Reintegração de posse, os grandes eventos, a parte bancária, a parte comercial, parte de entretenimento. Você tem carnaval, você tem 7 de setembro, você tem grandes desfiles, você tem grandes eventos. E aqui, para quem trabalhou e ainda trabalha, sem desprezo a nenhuma outra área de atuação, mas o grande laboratório ainda é a Zona Centro. O grande laboratório no sentido da experiência policial. Claro. Eu diria, só para dar mais força ainda a isso, que se você dividir o mundo do trópico, do Equador, de cima e do hemisfério de baixo, do Equador, de cima para baixo, na parte de baixo do Equador, a parte mais difícil de trabalhar na tua área é o centro de São Paulo. Não tem nada na parte de baixo do Equador pior que isso. Não tem. Não tem, e essa experiência é gratificante, né? Porque a polícia nos dá um embasamento maravilhoso. A Academia de Polícia Militar forma o oficial hoje, eu te asseguro que é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Claro. Ele está equiparado à Medicina USP. Então nós estamos falando de concorrência extrema. Claro. E onde você tem a questão física, intelectual, social, psicológica. É um concurso e tanto. Então a academia nos dá embasamento e a Zona Centro foi a grande expertise em termos de policiamento nos 5 primeiros anos. Depois disso, eu tive a sorte, a indicação de bons comandantes que me levaram para ser assistente militar da Assembleia Legislativa. Então, embora do Executivo, eu prestei assessoria ao Legislativo. De forma rápida, depois eu fiquei 4 anos na Polícia Ambiental, que é um segmento importante, necessário. Passado isso, mais 4 anos na Escola de Formação de Sargentos. Tenho o prazer e a honra de falar que formei 3.800 sargentos que hoje trabalham na capital, na Grande São Paulo, no estado de São Paulo. E depois da Escola de Sargentos, mais uma vez,
fui pedido, né, fui solicitado para ser assistente militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, também trabalhou nas 3 áreas. Nas então, 3 áreas, nos 3 poderes. poderes. Legislativo e judiciário. Fiquei 2 anos no Tribunal de Poder Justiça. Judiciário e terminei minha carreira comandando parte da Zona Sul de São Paulo. Olha, eu tenho até um pouco de receio de fazer essa pergunta. Não tenha receio nenhum. Mas me diga uma coisa, em leves pinceladas, assim, muito discretamente, o que você acha do judiciário que nós temos no momento? Eu estou falando federal. Eu vou falar do judiciário de uma forma geral. Claro. Cada um tem a sua ótica, né? O psicólogo, quando vê um problema, vê na sua ótica, o médico vê na sua expertise, e eu não posso me furtar de ver na questão de segurança pública como coronel da polícia. Claro. O meu sonho de consumo é ter um judiciário ao meu lado, não me servindo, servindo à comunidade, que é o bem comum. Claro. Desculpa te interromper, é que me ocorre uma coisa. Você trabalhou na Polícia Ambiental. Sim. Né? E na Polícia Ambiental cuida de caça, pesca, tudo isso, cuida da natureza. Né? Eu tenho comigo uma sensação que o judiciário hoje, ele é um judiciário assim, tipo, da pesca esportiva. Vocês prendem, ele solta. Tira a fotografia no Tira meio. a fotografia antes, depois solta. Se eu falar que hoje nós temos um ativismo judicial, eu não... Não sei. É a minha ótica, né? Temos um ativismo mas judicial. eu acho importante a gente deixar claras essas coisas, porque o pessoal lá, vocês que estão aí em casa, devem compartilhar comigo, devem ter a mesma ideia que eu tenho, de que a coisa não está funcionando, que a polícia prende e o judiciário solta. O maior exemplo disso, eu não vou citar. Não citamos o caso. Mas sabe aquele cara da boca mole lá? Aquele, tá soltando gente todo dia. Então nós queremos gente, aqui pelo menos em São Paulo, porque São Paulo marca o passo. Claro. São Paulo, força locomotiva do Brasil. Ela marca o passo. Se São Paulo endireitar, ou seja, a endireitada do Brasil, para mim, passa por São Paulo. Claro. E para passar por São Paulo, nós temos que ter um prefeito que pense como a gente, nós temos que ter vereadores que pensem como a gente, que sejam conservadores de direito. Conservador da impressão de coisa velha. Mas não, é de direito. É preservar as coisas boas olhando para frente. Exatamente. Mas não deixar nunca a questão da estrutura familiar, exatamente, da estrutura dos bons costumes. Claro. Né? E por aí isso, gente. Se vocês me permitirem, eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi secretário do Meio Ambiente, com status de ministro, e foi um dos homens mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Todo o avanço da política ambiental brasileira, que apesar de nós sermos denegridos todo dia pelos inimigos e traidores da pátria, é um exemplo mundial de preservação do meio ambiente ao Brasil. Tem uma gangue internacional que fica falando mal de queimada. Claro. Então, mas vamos deixar esse lado. Bem que hoje tem as mídias sociais. Claro. Tem o seu programa que dá voz para que a gente possa falar. É isso. Por isso que eu puxei esse assunto, porque é o seguinte, o Coimbra é candidato pelo PSL. Pré-candidato pelo PSL. Se Deus quiser vai ser candidato e se Deus quiser vai estar na Câmara de Vereadores para apoiar um novo governo e a mudança de São Paulo. Sim. Coimbra, continua falando sobre segurança, é importante. O senhor falava, você me permita, né? Você me falava a respeito de segurança pública no estado de São Paulo. Eu queria mencionar, assim, de uma forma rápida, César Beccaria, um pensador do século XVIII, que é do direito moderno já. Claro. Ele fazia a seguinte menção. Menção é uma forma até simples de falar. Celeridade do processo. Ele falava a questão da individualização das penas. Claro. Mas ele mencionava de uma forma firme que a maior prevenção do crime está na punição do delito. Mas, evidente. Então, nós estamos falando de século XVIII, nós estamos no século XXI. E eu pergunto aqui para os nobres participantes aqui do bate-papo, nós temos a convicção da punição do delito? Evidente que não. É por isso que tem...
é por isso que tem a bandalheira que existe. Porque o indivíduo sabe que não vai acontecer nada. Então, se você não tem a certeza da punição, Exatamente. é o grande álibi para você já começar a pensar na maldade. Eu sou advogado. Sim. Já estou formado há quase 50 anos. Tive a honra de ter professores brilhantíssimos, inclusive o nosso Paraninfo, que foi eu que fui convidá-lo, era professor de Direito Penal. Sim. Na Faculdade de Direito de São Paulo e na Faculdade de Roma. Professor Paulo José da Costa Júnior. Né? Pois é, e ele, nas aulas de Direito Penal, ele dizia, não é o tamanho da pena que intimida o sujeito, é a efetividade da aplicação. Aí, né? aí o senhor matou a charada Exatamente. do César de Beccaria. Exatamente. A efetivação. Hoje, ele tem a quase convicção da de que nada impunidade. vai acontecer. Exatamente. Então eu queria fazer também um breve paralelo. Eu acho que é pertinente. Acho não, tenho certeza que é pertinente fazer um paralelo entre o Estado de Israel e aqui a nossa capital, São Paulo. E vou dizer por quê. O Estado de Israel é o único país democrático do Oriente Médio e luta pelas suas convicções de vida. Claro. E aqui, em Brasil, com certeza, em especial São Paulo, nós temos a criminalidade. Então nós temos que aprender muito com Israel, com estratégia e doutrina. Mas eu tenho convicção disso. Eu vou citar alguns exemplos. Otimização de recursos humanos e materiais. Não subestimar o inimigo. Vejam o que está acontecendo aqui com a gente. Não subestimar o inimigo. Que, entre aspas, pode até ser o inimigo político. Mas estamos falando de criminalidade. Estamos falando também de reforçar, de prestigiar os órgãos do sistema de segurança pública. Nós não queremos superpoderes, mas nós não podemos trabalhar acuado. Então, hoje há dentro de Israel mostrou para o mundo, lá com a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur, que tem um banho de tecnologia, que é mais um outro item que tem que ter. Nós temos recursos, não vem me dizer que não tem recurso, porque administrar é eleger prioridades. Exatamente. Mas, se me perdoa, por favor. Para isso é preciso que haja o que a gente falou antes, tem que ter justiça, porque senão vocês estão enxugando gelo. Então, prende o cara solta, não vai para lugar nenhum. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos um arcabouço jurídico, né? Prisão de segunda instância, as leis, porque tem lei para punir, mas nós temos as leis, está aqui o doutor para me ratificar, confirmar, as leis de execuções penais. Então, vamos lá, saidinhas, nós temos, salvo engano, são 5 saídas de 7 dias cada uma. Nós temos férias de cumprimento penal. Olha onde a gente chega. Não, hoje um presidiário ganha mais que um aposentado. Nós temos auxílio reclusão, nós temos visita íntima. Se falar em ressocialização, a ressocialização, ele pode ter convicção disso daí. Ela já começou na família, quando o pai implorava para o filho mudar a sua conduta. Quando a mãe ajoelhada pedia para o filho, larga dessa vida. A ressocialização já começou aí, com os pais implorando para que o jovem não entrasse nisso daí. Então agora fica muito fácil para o tal de direitos humanos falar, não, tem que ressocializar. Tem, mas é para segundo plano. Em primeiro plano vem lá César de Beccaria, que é o cumprimento da pena. Agora nós estamos, por isso que vocês tanto falam, prende daqui, solta de lá. Então, Coimbra, pois não. Você vai me desculpar. Nós estamos terminando o nosso tempo hoje, mas eu te convido para uma próxima. Quantas vezes quiser. Porque eu quero te perguntar coisas importantes como o que você pensa do armamento civil. Nessa semana, um ministro interrompeu um assalto ali na Alameda Lorena, aqui em São Paulo, com arma em punho. Pegou o bandido. Eu sei que tempo aqui é preciosíssimo na TV, mas me permita fazer... Aqui não é TV, podemos alargar um pouco. Podemos, nesse bate-papo, mas enfim, eu sei que o tempo aqui é crucial. Mas vejam bem, o cidadão de bem, hoje tem que verificar o horário em que vai sair,
a roupa que vai trajar, ele tem que escolher os lugares aonde vai, enfim, estão culpabilizando e criminalizando as pessoas de bem. Claro. Então, você está acuado. Ele não pode usar um relógio caro. Ele não pode usar um relógio, não pode usar um celular, porque o que acontece? O cidadão de bem hoje está acuado. Acuado, claro. E para corroborar o que você está falando, desarmaram as pessoas que têm boas intenções. Exatamente. Você soma tudo isso daí, é o resultado que você encontra na rua. Você tem uma ditadura. Porque na hora que a população está desarmada, o Estado faz o que bem entender. E não há ausência de poder, hein? Não há vácuo de poder. Onde não existe segurança, firmeza, judiciário forte, alguém vai tomar conta desse poder. Exatamente. Isso é assunto, senhores, isso é assunto para o programa. Eu fico felicíssimo. Exatamente. Vocês o Coimbra. Eu quero que vocês lembrem do nome dele. Na hora de votar, se ele for, ele vai ser com certeza candidato pelo PSL. Vai ser mais um do nosso lado, do lado da direita, dos conservadores. Do lado dos homens de bem. Do lado dos homens de bem, exatamente. Da família, da propriedade, do lado do que interessa. Coimbra, muito obrigado. Eu que agradeço Foi um mais prazer uma vez. enorme Nós ter você precisamos aqui. retomar as rédeas do que é justo. Do que é justo. Vamos, se Deus quiser. Eu aqui no meu humilde lugar, com o Pedrinho sempre aqui comigo, tentando dar uma força para quem merece. É claro. Tá bom? Senhores, por favor, compartilhem, porque se vocês compartilharem, as pessoas vão conhecer esses candidatos que estão do nosso lado, do lado de quem está do lado do direito, tá? Compartilhem, cliquem, façam as coisas todas, como o Pedrinho sempre diz, pode morder também, tá? Um abraço. Obrigado. Um abraço.